No programa de hoje, eu vou conversar com o Sérgio Emílio Jafé, que, além de advogado, é consultor e tem uma vasta experiência profissional nas áreas condominial, imobiliária e de locação de imóveis junto a administradoras e shopping centers. Ele também é coautor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, muito prazer, Renata, muito obrigado pelo convite e estamos aí para tentar aí dar alguns esclarecimentos aí, né, sobre matéria condominial. Maravilha. Adorei o título do seu livro, né? Porque Muito síndico, né, ao assumir, né, a investidura, né, passa a sofrer aí uma série, né, de circunstâncias, tem que lidar com diversos percalços aí. E o livro que a gente criou foi justamente, aí, juntamente com o meu sócio, o Lino Araújo, nós atuamos na área de condomínio há mais de 25 anos, e nós criamos um verdadeiro assim manual de perguntas e respostas, né? Abordando os temas mais recorrentes, né? Na área de condomínio. E hoje, você sabe, você tem condomínio residencial, tem condomínio comercial, tem condomínio de escritórios, então, até condomínio de armazéns, em distritos industriais, né? né? Exatamente. Então, o que acontece? Não são 606 perguntas e respostas em que a gente aborda esse tema de uma forma assim, clara para aquele que não precisa ser um advogado para entender, basta ser morador, né, do condomínio, que ele acaba entendendo a situação aqui melhor do que eu aqui, ajustando a gravata aqui. Até para desmistificar um pouco, né, essa questão aí do ser síndico, porque realmente, né, é uma atividade que todo mundo foge, né? Eleição de síndico em condomínio, assim, acaba tendo um quórum, mas ninguém quer assumir essa posição, né? Então realmente é interessante e importante esse livro, né? E conta um pouquinho, Sérgio, né, da sua experiência, da sua formação. Você já falou aí um pouquinho do livro, mas conta um pouquinho como você foi para essa área aí condominial. Bom, na verdade, o meu escritório, nós estamos baseados em Moema há mais de 25 anos, né? E nós sempre tivemos muita consulta, né, dessa questão de área de condomínio. Então, nós tivemos muitas ações ao longo desses anos, né, de cobranças de condomínio, de prédios que acabam tendo que litigar com a própria construtora, né, por problemas construtivos, por problemas que realmente que acabam afetando a vida dos moradores. Então, o que ocorre? Nós, durante todo esse período de 25 anos, nós tivemos várias ações defendendo o condomínio, cobrando condôminos que não pagavam as cotas condominiais, resolvendo conflitos entre vizinhos. Nós tivemos inúmeros conflitos entre vizinhos, entre prédios vizinhos. Você tem uma ideia, há um tempo atrás nós tínhamos um condômino que morava na cobertura, e o filho dele, um rapaz já de mais de 20 anos de idade, ele tinha um parapente. E ele foi pular simplesmente uma sexta-feira à noite, inclusive aqui no bairro Moema, onde eu tenho escritório, ele foi pular, subiu na cobertura dele, ali na área da piscina, e foi pular foi praticar. Só que ele esquece que está numa zona urbana, ainda era de noite, e talvez o vento também não tenha ajudado, e a proximidade com outro edifício. De repente, ele caiu ali, ele caiu no outro edifício, graças a Deus ele não se machucou, mas arrebentou cadeira de piscina, arrebentou o guarda-sol, estava lá aberto, ainda não tinha sido fechado, e podia ter machucado, fraturou. E isso trouxe um problema, inclusive, entre os dois condomínios,
porque o condomínio atingido e queria entrar com uma ação, acabou entrando com uma ação de perdas e danos. Aí, logicamente, a gente conseguiu que a discussão fosse direcionada para o condômino e não para o condomínio, que, na verdade, o condomínio é que tinha causado esse tipo de circunstância, né? E acabou depois se resolvendo aí a situação. Mas nós já tivemos várias discussões, brigas entre vizinhos, discussões acaloradas dentro das unidades, atos sexuais muito exacerbados que atrapalham, inclusive, o sossego dos vizinhos, cachorros, gatos e pets em grandes quantidades, em unidades autônomas que não caberiam, no máximo um ou dois. Nós tivemos um caso que a pessoa tinha 11 e dava um problema enorme, teve que chamar a zoonose. Então, há uma série de circunstâncias, né? Muitas brigas, né? Conflitos de vizinhança, destinação de áreas, mudança de destinação do prédio e tantas outras questões envolvendo os condomínios. Aí resolvemos criar essa publicação em que a gente aborda os mais variados temas de uma forma que o síndico, o condômino, o administrador imobiliário possa entender, né, aquilo que a gente está colocando, aquilo que a gente está informando. Então, é como se fosse uma espécie de um manual. E aí a gente diz que ser síndico não é padecer no condomínio, desde que utilize o nosso livro. E, Sérgio, assim, tem muitas interfaces, né? Parece que não, mas tem muita questão abordada de direito ambiental dentro de um condomínio. Então, questão assim, né? Às vezes é um condomínio de casas, ou mesmo um condomínio de edifícios, assim, tem uma área verde um pouco maior, você tem questão de poda de árvore, agrada a alguns, a outros não, às vezes tem denúncia, às vezes é uma construção numa área irregular, numa área contaminada, questão às vezes de ruído, né? Barulho, uma festa. Você mencionou a questão aí dos pets. Então, o direito ambiental ele nasce um pouco, né, do direito da vizinhança. Então, tem essa interface grande. E eu acho que, hoje em dia, com o ESG, né, muito aí para o setor corporativo, a gente vê o ESG se espalhando, né, por diversos segmentos. Então, eu queria saber a questão aí, o ESG ele também chegou para os condomínios residenciais, né? Talvez aí nos industriais um pouco mais rápido, mas eu queria que você desse essa visão para a gente. Olha, eu posso dizer que está chegando, né? De uma forma ainda tímida, porque você tem muito condomínio, né? Principalmente, vamos pegar Rio de Janeiro. Tem muitos prédios muito antigos no Rio de Janeiro, mesmo aqui em São Paulo, em outras capitais, outras cidades do Brasil, né? Você tem prédios muito antigos e que ainda vão demorar para se adaptar a esse tipo de expediente, né? Por exemplo, reaproveitar água de chuva, instalação de painéis solares, aquele sistema de lixos reciclados. O lixo reciclado, eu acho que está evoluindo bem. Né? Você faz o condômino, vai separar o seu lixo, né? Cada unidade autônoma de apartamento, de escritório, de consultório, ou de casa, né, vai fazer a sua reciclagem de lixo. Né? Mas, a rigor, isso ainda é um pouco... a parte da reciclagem já é bem mais comum do que um reaproveitamento de água de chuva ou a instalação de uma placa solar, para você diminuir custos, né? Para você diminuir a questão, né, relativa ao aproveitamento, né, da energia, para você ter uma energia sustentável, sem ser a base da energia solar. Isso ainda, eu acredito que vai ser uma tendência muito forte para os próximos anos, ainda mais com crises hídricas, né? Isso aqui evitaria, né, o impacto de uma crise hídrica, né, que assola
às vezes, não só o Brasil, como outros países, né? Mas levando em conta aqui o Brasil, muitas vezes, lógico, nós temos grandes hidrelétricas, nós temos aí o Ministério de Minas e Energia, que tem trabalhado ativamente para conter, né, eventual crise hídrica, mas aquela questão é a seguinte: é chuva, né? A um determinado momento, se não chove, efetivamente você vai ter um problema de natureza que nem sempre é contornável. Ao passo que, se a energia solar estiver à disposição de todos e de uma forma mais clara, mais econômica, porque ainda não é barato, tá certo? Você tem que comprar aquelas placas solares, aqueles painéis solares, e aquilo lá não é barato, ainda mais para suprir um condomínio edilício de tantas unidades, tantas pessoas. Uma coisa é uma casa, uma loja, um armazém, né? Outra coisa é colocar esse tipo de equipamento, né, para suprir a energia de tantas unidades, né, condominiais. Não é realmente um custo ainda convidativo, ou seja, é para ser instalado para ter economia a longo prazo, para reverter, né, recuperar o custo a médio prazo, tá certo? Porque já vai ter, logicamente, a economia só que para você amortizar o capital, realmente vai precisar de um bom interregno aí de anos, né? Tá, perfeito. E Sérgio, os condomínios, né? Eles, assim, quais são as principais tendências aí de práticas sustentáveis que eles têm tentado incorporar? E uma outra coisa que eu queria saber, tem diferença entre um condomínio de casas e um condomínio de edifícios no sentido dessas práticas ambientais? Sei que você mencionou a questão aí da separação do lixo, né? Do lixo reciclável. Quais outras práticas os condomínios têm tentado incorporar que sejam voltadas aí para a sustentabilidade? Olha, eu entendo que o que mais tem sido, por enquanto, aquilo que eu acho que eu até já coloquei, né? Mas seria a questão da parte do lixo reciclável, né? Outra coisa, aquelas lâmpadas de LED, Tá. que hoje puxam muito menos, né, energia, é uma energia mais econômica, inclusive até em termos de segurança, como também, por exemplo, se dispensa, principalmente nos anos 80, não sei se você vai lembrar, nos anos 80 e 90, e bem recentemente, né, você tinha aquelas luzes de croica com De aqueles croica. reatores, né? Aquilo esquenta, que é uma barbaridade. Eu mesmo ainda tenho na minha casa, porque como elas duram uma barbaridade de tempo, lógico, você acaba economizando de um lado, gastando do outro. Mas é que aquele negócio, você vai ter que tirar tudo, remover, chamar um eletricista, e você imagina isso num prédio. Mas eu sei que os prédios atuais, as construções atuais e aqueles síndicos mais preparados, mais, vamos dizer, conectados com os seus condôminos, eles têm o quê? Adotado, por exemplo, a substituição por luzes frias, né? Aquelas luzes, né? Os LEDs, que são mais econômicos, não tem essa necessidade de reator, que também consome energia e que também pode ser um fator, inclusive, de causalidade de sinistros, de incêndio pela caloria que elas emitem, né? Os reatores. Então, muitos prédios, lógico, ainda digo que é uma minoria, tá certo? Tem adotado essa substituição. Então, a substituição por LED, a questão de tentar reaproveitar a água por meio de poços. Tem gente que até compra tem condomínio que utiliza até aquelas caixas d'água para recolher chuva, água de chuva. Tem condomínio que, inclusive, tem até um poço artesiano, entendeu? E acaba revertendo isso numa economia. Em vez de usar água vinda da Sabesp, ele usa água para lavar pátios, para lavar áreas comuns, com a área com poço artesiano. Então, tudo isso
tem sido adotado, ainda em pequena escala, porque essa noção, né, de sustentabilidade tem sido abordada, né, é uma coisa, vamos dizer, relativamente nova dentro da realidade mundial, né? Certo. Então, eu acredito que em breve, vamos dizer, não vou dizer tão em breve, sei lá, acho que na próxima década isso vai estar muito, muito acentuado. E aqueles prédios, aquelas construções que estão sendo feitas agora, elas estão trazendo esse tipo de alternativa. Essa Agora, ia ser a minha próxima pergunta, né? O que os prédios novos têm, têm ficado de olho, têm observado, têm incorporado de melhorias, né? Então, né, se você puder já engatar aí nessa sua explicação, seria ótimo. então, basicamente é isso. Hoje trabalha-se com reciclagem do lixo, Água hoje de chuva, né? água de chuva, hoje é muito sistema de sensor de movimento. Por que os sensores de movimento? Porque a luz só vai acender se a pessoa passar ali próxima, tá certo? Se passar no raio do sensor, de captação do sensor, vai acender a luz e também vai apagar a luz num curto espaço de tempo. Isso representa também uma economia de energia elétrica, tá certo? Assim como as luzes de LED, né? E que isso vai realmente reduzir o impacto ambiental e também no impacto financeiro, né? Porque a economia passa a ser bem maior. Uma economia que não existia e que, de repente, passa a ser considerável. Então, esse é um ponto interessante que está sendo adotado. Por exemplo, tem prédios, eu mesmo estou acompanhando a construção de um prédio de escritórios que ele já foi colocado toda a parte de cima do placas solares, e hoje as placas solares estão cada vez mais fininhas, né? Não é mais aquelas placas enormes, né? São placas fininhas, são placas menores. A própria eficiência delas, né? Exatamente, e que tem ajudado muito na captação da energia. Só que você sabe, né? Por exemplo, um prédio de escritório é diferente de um imóvel, de um prédio residencial, né? O residencial você tem a necessidade de água quente para cozinha, para banheiros, chuveiros. Então, há esse tipo. Então, o que acontece? Eu já tenho visto alguns prédios utilizando essas placas solares, tá certo? Por quê? Para captar energia, entendeu? Para, inclusive, fazer uma distribuição dessa energia mais voltados para a iluminação, tá certo? E, evidentemente, eu não sei, já vi também, não presenciei, mas eu sei que já existem poucos prédios residenciais que estão utilizando isso. Diferentemente, por exemplo, do condomínio de residência, né? Condomínio de residência, que até vou falar uma coisa aqui que as pessoas não sempre confundem, né? É muito comum se pensar que o condomínio edilício, o edifício, é um condomínio vertical. Na verdade, ele não é vertical, ele é horizontal. Por quê? Porque cada unidade autônoma de apartamento, de escritório, elas ficam dispostas o quê? Uma aos lados das outras e umas sobre as outras, em uma forma horizontal. Então, o condomínio de prédios, ele é condomínio horizontal. O de residência é vertical, porque ele é verticalizado, ele sai do solo e não tem nada em cima dele, tá certo? Então, ele é vertical. E o condomínio vertical, esse sim já é mais fácil, implantação de sistemas. Por exemplo, você pode chegar, você vai ter uma área, vamos dar um exemplo, pega aí um condomínio no interior, aqueles condomínios de veraneio, ou de praia, ou de campo, ou mesmo condomínios aqui dentro da cidade, em que você vai ter uma disponibilidade de ter poço artesiano, você vai ter uma disponibilidade de poço de captação de chuvas e redistribuição, você vai ter ali a possibilidade também da reciclagem do lixo e de que aquelas unidades que vão de casas, né, elas poderão, em seus telhados, né, acoplar ali as placas solares. Então, placas solares que, inclusive, servem até para aquecer piscina. Então, hoje é muito comum
Você vê nesses condomínios, mesmo em hotéis, aquelas placas solares, né? Inclusive até para aquecer a piscina. Já economiza uma barbaridade de energia elétrica ou mesmo de gás, né? Com a implantação da placa solar. Então, a placa solar, inclusive, para você ter uma ideia, até para multa em estrada, eles têm lá, né? Em cima dos radares, as plaquinhas solares. Né? Então, até para nos multar, eles já estão pensando na sustentabilidade ali. Então, é mais fácil esse tipo de inovação no condomínio vertical do que no horizontal, por enquanto, em razão do número de unidades. Agora, você sabe que a tecnologia ela é dinâmica, né? Então, aos poucos vão sendo criados novos sistemas, novas inovações, né, nessas áreas, a ponto do que a tendência é realmente diminuir a questão do consumo da eletricidade, como da gasolina. Hoje você vê que nós temos carros elétricos, inclusive até um bom lembrete aí, vários condomínios e principalmente comerciais têm colocado agora aquelas tomadas para os carros elétricos, para você poder carregar o seu carro elétrico. Aliás, até em shopping tem isso, né? Os próprios shopping centers também tem isso. Eu mesmo eu estou sabendo de um shopping que está sendo reformulado ali, onde está sendo colocado em todo a sua área de telhado ali, né? Não seria telhado, vai do último andar, você tem colocado, já está sendo colocado ali as placas, painéis solares ali fortes, né? Para atender as demandas e trocando toda a iluminação por LEDs, para tentar desobstruir, né? Ou melhor dizendo, para tentar desonerar essa questão de eletricidade e energia elétrica. Tá. E, Sérgio, para o administrador, né, para o síndico, quais são os maiores desafios na implantação de práticas sustentáveis para o condomínio? Olha, é a questão, em primeiro lugar, eu acho que esbarra nos orçamentos. Em segundo lugar, na conscientização dos próprios condôminos, porque muito condômino ainda não tem aquele hábito de querer separar o que é reciclável e o que não é reciclável, tá certo? O consumo exagerado na hora de utilização ou do sistema a gás ou elétrico para práticas higiênicas, né, como banhos, que isso você sabe que consome bastante, uso na cozinha também, de muita água quente na hora de lavagem, de louças ou máquinas de lavar louças. Esse tipo de entrave. E como falei, né, quando eu falo agora em orçamento, né, em função até dos custos, né, que gerariam com algumas implantações que efetivamente poderiam dar resultados, mas que são resultados de amortização a longo prazo. E aí o que acontece? Hoje todos nós vivemos, acho que o mundo inteiro vive no dia de hoje, né? Porque você não sabe o que acontece. Nós acabamos de sair de uma pandemia, que era algo totalmente inesperado, né? Que o país, inclusive, se comportou de uma forma realmente muito... tem se comportado na parte econômica, financeira, né? de uma forma até exemplar, né? Em comparação com os outros países. Então, na verdade, não deixa de se dizer que a pandemia trouxe uma imprevisibilidade total. E isso afeta bolso de todo mundo, planejamento financeiro. Então, hoje, quando você vai falar, peraí, vamos tentar fazer uma mudança para adequar o prédio, deixá-lo de uma forma mais sustentável, né? Em termos de meio ambiente, aí se esbarra nessa questão que vai ter custo, vai ter custos imediatos e as pessoas já estão pagando valores altos, já deixaram de receber, já tiveram uma queda de faturamento em razão da crise mundial de saúde, até mesmo a parte de guerra, dá uma guerra do outro lado do mundo, dá algum problema do outro lado do mundo, atinge o mundo inteiro, a globalização, é isso.
A globalização leva a todo mundo a ficar, vamos dizer, a grosso modo, no mesmo barco. Então, se há uma crise, essa crise no outro lado do mundo vem trazer reflexo aqui para o nosso lado, aqui para o nosso Brasil. Sim. E, Sérgio, então, assim, né, ainda este custo ele é visto como uma despesa e não como um investimento que vai ser retornado para o bolso, né, dos próprios moradores. Exatamente, exatamente. E olha, e você veja o seguinte, viu, Renata? Meu escritório, a gente atua muito aqui, o carro-chefe aqui do escritório, para você ter uma ideia, é a cobrança de cotas de condomínio em atraso. A gente deve estar hoje aqui no escritório, sei lá, com uma faixa de, sei lá, de 800, 900 processos aí em tramitação. E o que acontece? A pessoa mal dá conta de pagar o condomínio. Então, de repente, preciso fazer um rateio para fazer essas implantações. Aí esbarra na aprovação. Muito síndico é bem intencionado, muito conselheiro, muito corpo diretivo são bem intencionados no sentido de tentar atualizar o prédio, tentar, sabendo que isso vai trazer uma economia, tá certo? Até, vamos dizer, até de curto prazo. Porém, você tem um investimento que vai ter que ser amortizado. Então, Sim. Você está pagando ali para colocar as tais placas solares, qual é o custo disso? Não é um custo tão convidativo assim. Lógico que ele vai refletir para frente, é como você falou. Trata-se de uma despesa, mais uma despesa, e não de não encarado como um investimento que vai trazer benefícios ad eterno. Mas é aquele problema. Naquele momento é uma despesa, mais uma despesa. Tá. É uma pena, né? Eu vejo isso, né? Eu sinto, acho que a pandemia, como você bem colocou, a própria guerra que a gente tem vivenciado aí entre Rússia e Ucrânia, realmente, né, trouxe um aumento de preços, um impacto no bolso de todo mundo, mas é uma pena que esses investimentos, né, ainda sejam vistos como uma despesa. Né, e ninguém queira encarar, não que ninguém queira, mas é mais difícil você aprovar essas melhorias aí voltadas para o meio ambiente. Eu acho que a gente tem muito, talvez, ainda que avançar na sustentabilidade, principalmente acho que de prédios mais antigos, acho que prédios mais novos, né, residências mais novas, estão vindo com essa cabeça de uma maior sustentabilidade, até porque acho que vende mais fácil, né? Você aluga mais fácil, sabendo que seu custo de condomínio, o seu custo talvez de manutenção seja menor. Então, realmente a gente talvez precise aí uma atualização nesses prédios mais antigos, né? E Sérgio, que mensagem aí você deixa, né, para nossa audiência? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tudo que for para você preservar o meio ambiente, veja bem, nós vivemos num planeta em que muitos acusam o Brasil, né, de desmatamento, de ofensa, de agressão ao meio ambiente, mas se você analisar, o Brasil é o que tem mais leis ambientais aí e sendo cumpridas. A gente percebe que o Ministério Público, inclusive, é muito atuante aqui no país, com questão de desmatamento, com questão de... Vai tirar uma árvore aí de um condomínio aí, aqui em São Paulo, se for retirada de uma forma clandestina, isso gera uma multa, pode gerar até um processo criminal, além de uma grande multa pecuniária, um processo até criminais aí, né? E o que ocorre? Eu acho que o poder público podia talvez ajudar um pouquinho em dar uma benesse para aquele condomínio, para aquele dono de imóvel que apresentasse dentro do seu projeto de reforma um projeto relativo à sustentabilidade, voltado à sustentabilidade, poderia dar uma redução, incentivo de IPTU, de IPTU, exatamente, entendeu? Por quê? Porque aí sim, de um lado, poderia gerar menos receita de um lado, mas, de outro lado, você está trazendo uma grande contribuição para o meio ambiente e que depois vai cair naquilo que você mesmo também muito bem colocou.
Ou você vai preferir morar num prédio que você tem, que valoriza o meio ambiente, que valoriza a questão da redução, inclusive, né, dos perigos, né, de eventuais sinistros causados por um uso desenfreado de energia ou mesmo de gás, se isso aqui puder ser contido pelo uso da energia solar, se você tiver lá um prédio com sistema de escoamento, inclusive de escoamento de descarte de lixo, de material, de uma forma a respeitar o meio ambiente, tudo isso só traz valorização para o próprio imóvel, para o próprio condomínio, para a própria edificação. Então, e a prefeitura, de outro lado, ela vai deixar, vai ter em primeiro lugar, o poder público vai poder lidar melhor com essa forma de reposição de energia elétrica, que vai cair bastante, você vai ter aquele menos pico de uso, menos problemas de manutenção, quantos postes aí elétricos, né, os transformadores que explodem ali por sobrecarga de uso, tudo isso seria exponencialmente reduzido. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que talvez até aí na cidade de São Paulo, talvez um pouco menos, mas você acaba gerando vazios urbanos, né? Prédios muitas vezes desocupados, porque a taxa de condomínio é muito alta, o IPTU é muito alto. Então, se você tem uma melhoria de toda essa infraestrutura predial voltada para uma sustentabilidade, você também chama mais as pessoas para aqueles prédios, que muitas vezes estão bem localizados. Eles só são mais antigos, né? Então, você também tem uma melhor ocupação do espaço urbano. Eu acho que você acaba melhorando a cidade. Então, como aqueles prédios do centro. Né? Como aqueles prédios do centro, que estão acabados. Você vai lá no centro, que é tão bonito aí o centro de São Paulo, mas você tem prédios totalmente deteriorados ali, né? Então, sem nenhum tipo de apoio do poder público. E aí, o que acontece? A causa, em compensação, você tem, por exemplo, bairros que não para de se construir. Aliás, a nossa sabe que a construção civil brasileira realmente é muito boa, né? Muito ágil, muito dinâmica. Mas o que acontece? Precisa haver um incentivo aí também do poder público. Eu acho que o futuro não vai poder escapar. Nós vamos ter crises energéticas que vão necessitar da melhoria, do melhor tratamento do meio ambiente, mas isso também não depende só do particular, acho que depende do poder público. É um conjunto, né, Sérgio? É um conjunto, exatamente. Repensar o uso da cidade. Realmente. Exatamente, eu acho. Principalmente você vê que hoje em dia já tem muitas luzes de LED colocadas nas vias públicas. Tudo isso também ajuda para economizar. Agora, você veja, mesmo lixeiras, tem vários lugares em São Paulo que você tem aquelas lixeiras de reciclagem, e outras não tem. Quando mal e mal você acha uma latinha de lixo. Olha, eu vou te dar um exemplo, que eu não sei como é que nós estamos aí de tempo, mas vou te dar um exemplo. Eu acho um absurdo como em algumas praias, né? Principalmente quando tem aquele verãozão, está todo mundo ali tomando sua cerveja, ali, e eles tiram as latas de lixo ali das praias, quando, na verdade, deviam deixar colocar ali, lá para umas 6 horas da tarde, acabou, a praia já foi diminuindo ali o fluxo de pessoas, pega aquilo lá, ensaca tudo e manda embora. Tá certo? Nem que aí, nesse caso, a própria prefeitura dessas cidades litorâneas, né, façam essa reciclagem. Ou então pode até mesmo, durante o uso, estabelecer ali, colocar lixeira para latinha, outra para papel de sorvete, outra para alguma casquinha de pastel, sei lá, tudo separadinho. Aí o que acontece? Você deixa aquilo tudo limpo, tá certo? E já separado. Porque a ocasião faz o ladrão. Se você não tem nada disso, o que acontece? Justamente tem a poluição. É a mesma coisa que os prédios, residências, mesmo as vias públicas, que muitas vezes você não vê nenhuma lata de lixo ali, nenhum para você descarregar o lixo ali de alguma forma. E o que vai indo? Vai indo para bueiros, aí depois isso aí causa entupimentos, alagamentos, enchentes,
Por quê? Porque a rede de esgoto não está bem preservada, porque todo mundo joga o lixo ali. É a mesma coisa em micro, né? É a mesma coisa que ocorre nos condomínios. Se você não colocar, disponibilizar lixeiras, disponibilizar formas de descarte e de economia, realmente você continua sempre num ciclo vicioso. Não, é isso mesmo, maravilha. Queria te agradecer, Sérgio, imensamente pela participação no programa de hoje. Acho que é um tema muito interessante, muito pouco explorado. Eu acho que esse melhor uso, essa melhor ocupação dos centros urbanos, né, cidades mais inteligentes, acho que é essencial a gente começar a discutir, né, até para que a gente tenha um futuro mais sustentável, né? Então, foi muito bacana a nossa conversa. Te agradeço. Eu que agradeço aí pelo convite, gostaria de agradecer a você, Renata, ao Gilberto, ao André, e agradeço aí por ter sido lembrado aí. Estou sempre às ordens, precisando aí, a gente continuar o bate-papo, para mim vai ser uma honra. Muito obrigado novamente pelo convite. Maravilha. No programa de hoje, eu conversei com o Sérgio Emílio Jafé, que além de advogado, é consultor e tem aí uma vasta experiência profissional nas áreas condominial, imobiliária, de locação de imóveis, né, e junto a administradoras e shopping centers. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E compartilhe. Nos vemos na próxima semana.